Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Aleluia. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Antes de começar a ministração, eu quero desejar um feliz Dia das Mães. Amém? Para todas as mães abençoadas do Senhor. A gente sabe que a missão de ser mãe é uma dádiva de Deus. Amém? A graça do Senhor é que concede sabedoria para que a mãe atue dessa maneira, conforme Deus mesmo arquitetou, conforme o Senhor planejou. Amém, meus irmãos? Por favor, coloque esse envelope aí, por favor. Obrigado, viu? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom demais. O tempo todo o Senhor é bom, aleluia. Então, irmãos, eu irei trazer uma palavra para vocês, na nossa exposição de Colossenses, e o que dentro dos propósitos de Deus que chamou a atenção, é que o texto que a gente vai expor, vai falar sobre o lar, e vai entrar na questão das mães, dos pais, de tudo isso, amém? Então, aprove a Deus, né? Cadê o irmão aprove a Deus? Irmão Marcelo, aprove a Deus por essa noite, por essa ministração, porque na ministração passada eu ia já entrar nesse assunto, mas o Senhor não permitiu. Eu fiz parte 1, parte 2 da ministração, e hoje, justamente hoje, nessa porção que nós iremos ler, vai dar para tocar no assunto também do lar e falar sobre as mães. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Deus é bom demais, aleluia. O tempo todo o Senhor é bom, aleluia. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 3, aleluia. Nós iremos falar do versículo 18, Colossenses capítulo 3, do versículo 18 até capítulo 4, verso 1, tá certo? Capítulo 3, versículo 18 até capítulo 4, verso 1. É toda uma porção que trabalha sobre esse assunto. Aleluia. Nós veremos, irmãos, nesse contexto, nós veremos a dedicação exclusiva a Cristo significa uma vida na comunidade sob o seu senhorio. Então, nós veremos aqui vários aspectos do senhorio de Cristo que alcança as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então, olha como começa de maneira legal, aleluia. Amém, gente? Que coisa boa essas exposições bíblicas, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais. Essa parte rosa aqui atrás, gente, é só por causa do Dia das Mães, viu? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, esposas, sede, só as mulheres, sede, olha que alegria, aleluia, ao próprio marido, como convém no Senhor. Aí o negócio vai apertando, né? Olha o que diz: maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Eu só estou lendo, pastor Aloysio, só estou lendo, não estou falando nada ainda. Filhos, aleluia, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aleluia. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens.
cientes, certos, de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Verso 25, pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. E o capítulo 4, verso 1, fecha a sessão, diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Aleluia. Por favor, digam assim: palavra da salvação. Aleluia. Glória a vós, Senhor. Amém, gente? Então, nós temos muito a aprender nesse texto e eu gostaria de comentar com vocês algumas riquezas que existem aqui para a gente avançar. Amém? Como vocês já sabem, nós estamos nessa sequência de exposição bíblica de Colossenses e, como eu falei, aprove a Deus que no dia de hoje nós iremos tratar sobre esse assunto, né? Nós já estamos expondo Colossenses há alguns meses e depois vocês vão ver uma playlist que já está pronta, o pessoal da mídia vai atualizando, existe uma playlist já com todas essas exposições, vocês vão poder rever e mandar para outras pessoas também, amém? Mas nós veremos aqui, o senhorio de Cristo precisa ser manifesto na vida conjugal, verso 18 e verso 19, o senhorio de Cristo precisa ser manifesto na vida conjugal. Diga comigo, o senhorio de Cristo precisa ser manifesto, diga vivido, evidenciado, diga na vida conjugal. Então vamos lá observar em que sentido o senhorio de Cristo ele entra aqui. Paulo começa falando algo interessante, ele inicia essa sessão trazendo algumas exortações para nós, e direcionado aqui aos deveres do lar, da família, ele fala aqui para as esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor, se vocês tiverem aí a versão LTT, provavelmente não tem, LTT, ou a NVI, ou a NVI, ou a nova versão transformadora, a NVT, se tiver uma dessas duas, coloque esse texto, por favor, em uma dessas versões. Essa é a NVI, né? Então, coloca na NVT, se tiver. Aleluia, glória a Deus. Olha só, esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Pronto, era isso que eu queria. A LTT vai trazer algo interessante sobre isso, mas aqui essa versão já é suficiente para o que eu quero trabalhar com vocês. Paulo está trazendo aqui uma orientação, uma exortação, e Paulo está dizendo assim: olha, esposas, vocês precisam ser submissas ao próprio marido. E eu sei, irmãos, que falar de submissão na geração que nós estamos vivendo é tratado como uma opressão, como uma agressão. Tem muitas mulheres que elas não conseguem nem pronunciar a palavra submissão, porque elas se sentem acuadas quando ouvem essa palavra. Por quê? Por causa de desequilíbrio, tanto nas mensagens sobre submissão. Então existem muitas pessoas que pregam uma submissão cega, de uma maneira arbitrária, como se pensar diferente fosse submissão, como a mulher tendo que obedecer em tudo e se submeter em tudo, até coisas erradas, né? E a gente precisa ter uma compreensão, né? E as mulheres precisam compreender que submissão não é um lugar de prisão, de opressão, mas é um lugar de segurança, de crescimento, de avanço, de proteção. As mulheres estão protegidas debaixo da submissão. Amém? Então, minha irmã, entenda que você está debaixo da proteção do Senhor quando você se submete ao seu marido, pois a base dessa submissão, segundo o texto sagrado, é como convém no Senhor.
Ou seja, a quem está no Senhor. Ou seja, se você é crente, minha irmã, você é crente sim ou não? Sim. Então, como crente que você é, a Bíblia está dizendo que é básico, natural, comum para aqueles que vivem no Senhor, para aquelas que vivem no Senhor se submeterem ao marido. Aleluia! Que mensagem boa do Dia das Mães. Então, nós precisamos entender o que a Bíblia orienta sobre essas coisas. Agora, a Bíblia ela vai trazer um padrão, amém, gente? Um padrão na família, mas nem todos os lares, nem todas as casas, existe essa possibilidade de seguir tudo a lei. Vou dar um exemplo, lá em casa, minha mãe criou todos os filhos sozinha, cada um de um pai diferente, o pai de Jane é um, meu pai é outro, o pai do outro é outro, o pai do outro é outro. Não teve multiplicidade de pais, né? Não teve como a gente seguir à risca tudo isso aqui. Então minha mãe muitas vezes ela foi pai e mãe, como muitas mães aqui que estão me ouvindo e as que estão em casa também são, tendo que literalmente se virar nos 30, tendo que trabalhar, tendo que educar os filhos, tendo que fazer comida, tendo que fazer tudo isso. E as que têm marido, e o marido é Fogado da Silva Cavalcante, tem sempre Cavalcante nas minhas falas, né? Porque eu gosto de brincar com isso. Mas, infelizmente, tem muitos maridos que acham que é responsabilidade da mãe fazer tudo isso. E ele tem que ser servido igual uma criança. Então tem mulheres que entram em casamentos e entram em relacionamentos e elas já entram com o filho, o marido. Entendeu aí? Aí quando tem outros filhos, aí dobra o problema. Porque tem homens que acham que eles precisam ser servidos como um rei, senta numa cadeira e fica dando ordem. Faça isso. Faça isso, faça tal coisa. Isso se replica, se multiplica na igreja. Para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou aqui na igreja, a gente ia tomar café com o pessoal aqui na igreja, quando sentavam alguns homens assim, a gente percebia que só quem colocava o café eram as mulheres, os homens ficavam sentados, porque o homem não coloca café na xícara. Sabe o que é isso? Ignorância. Isso é falta de educação, isso é falta de amor ao próximo. Acha que eles têm que ser servidos e que isso é coisa de mulher. Mas não é assim, irmãos. A Bíblia traz orientações, tanto para o homem como para a mulher, sobre todas essas coisas. Não cai sua mão pegar uma xícara e colocar o café. Não cai sua mão você lavar um prato. Amém? Glória a Deus. Deus é bom demais. Eu sei que hoje existe uma ênfase numa mensagem feminista que termina desqualificando a função do homem, a função do macho, do homem, do marido, mas não é isso que eu estou falando. Não é porque existe uma ênfase nessa questão da mensagem feminista que desqualifica o homem, não só isso, mas desqualifica o casamento no geral, que a gente não vai falar o que precisa ser falado certo. Amém, gente? Então não há nenhum problema do homem ter responsabilidades de fazer as coisas juntamente com sua esposa, de ser um facilitador. Amém? E isso fica muito claro no próprio texto sagrado. Agora, a orientação para as mulheres é submissão, como ao Senhor, ou para aquelas que andam no caminho do Senhor. Essa é a orientação. As mulheres devem se submeter. Agora, há uma diferença entre submissão e obediência. Muita gente coloca no mesmo pacote e acha que submissão é obediência. Mas você pode se submeter e desobedecer. Você pode se submeter e obedecer. Como assim? Me explica isso melhor. Eu vou te explicar. Na Bíblia nós vemos pessoas que se submeteram e desobedeceram. Por exemplo, os apóstolos, quando eles estavam sendo perseguidos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e capítulo 4, pela cura de um homem que tinha sido levantado milagrosamente, que pedia esmolas na porta do templo, e ele era paralítico, ele era coxo de nascença, diz o texto. Diz a Bíblia que as autoridades proibiram os apóstolos de ensinar e de pregar acerca do nome do Senhor Jesus Cristo.
Diz a Bíblia, irmãos, que eles oraram ao Senhor pedindo autoridade para desobedecer aquilo que as autoridades tinham dito. E a oração foi: Senhor, nos concede autoridade para que a gente pregue com ousadia o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas as autoridades disseram que não era para pregar. Mas eles oraram pedindo ousadia para pregar acerca do nome de Jesus. Eles não difamaram as autoridades, eles não desqualificaram as autoridades, mas eles reconheceram que nesse contexto importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a ordem é absurda, não precisa obedecer. Amém? Conta-se uma história, que todos vocês conhecem. Acredito que quem fez o Rema Escola de Ministros pelo menos conhece um pouquinho dessa história. Tem um livro de crente chamado Como Andar em Amor, um livreto, e tem outro que é o Amor, o Caminho para a Vitória. E nesse livro, Hegel fala sobre diversos aspectos do amor de Deus, e uma das coisas que ele trabalha também é sobre uma mulher, a esposa de um pregador. O nome dele é bem estranho, é Smith-Nglozoff. É quase isso aí. Você fala 3 vezes e é batizado com o Espírito Santo. Basta. Então, conta-se a história de que ele tratava ela muito mal, porque ele estava afastado dos caminhos do Senhor, e ela indo para a igreja, buscando ao Senhor. E aí chegou um momento que ele utilizou a base bíblica para tentar manipular a esposa e dizer que ela estava sendo submissa se ela não obedecesse a ele. E ele disse assim: olha, eu sou cabeça nesse lar, e você está proibida de ir para a igreja. E o livreto pequeno, vermelhinho assim, ele diz o seguinte, relata, que a mulher disse assim: olha, você é o cabeça, o meu cabeça como marido, certo? Você é meu líder, mas meu dono é Jesus Cristo. Tchau, vou para a igreja. Foi para a igreja. Quando chegou, ele deixou ela do lado de fora, no frio. Ela sofreu muito, ficou lá sofrendo a noite toda, num frio congelante. Mas no outro dia, pela manhã, quando ele abriu a porta, ela estava dos pés da porta, encostada assim. Quando ele abriu, ela olhou para ele, deu um sorriso e disse assim: amor, o que é que você quer para o café da manhã? E ele conta que essa atitude dela salvou o ministério dele, e nunca mais ele tratou a esposa dessa forma. Então veja que ela desobedeceu, e ela não perdeu a submissão. Amém? Então nem sempre, irmãos, a submissão é sinônimo de obediência. Vamos dizer que o seu marido, irmã casada, aleluia, diga assim: você é minha esposa, então vamos ali no bar, beber, cair e levantar, porque eu sou seu marido, porque eu sou seu marido e você tem que me obedecer. A mulher vai olhar para ele e vai dizer assim: você é meu marido, é o cabeça do lar, mas meu dono é Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que não era para eu me envolver com essas coisas. Amém, gente? Então veja que a gente precisa ter um equilíbrio na mensagem da submissão, e a gente precisa compreender isso de maneira clara e bíblica. Diga glória a Deus. Então, eu não apertei muito as mulheres, porque hoje é o dia das mães, tá certo? Então não apertei muito não, deixa para outro momento, aleluia. Agora eu vou apertar os homens, aí sim. Agora a gente desconta. Verso 18, verso 19, o senhorio de Cristo aqui para o marido. Olha só: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Quando eu era pequeno, minha mãe, ela dava, eu já falei isso aqui pregando, minha mãe, ela dava um chá não, era quase que uma vitamina que ela fazia para a gente, de mastruz, e era mastruz com leite. E às vezes, quando errava o ponto, ficava muito amargo, e às vezes tem gente que não tinha leite o suficiente, aí é que amargava mesmo. A Bíblia, quando utiliza a palavra amargura, é muito interessante que ela está tratando justamente isso. É a mesma coisa que desgosto, ou
Diga comigo, gosto ruim. Pois é. É interessante, se a gente pegar na Bíblia, todas as vezes que a palavra amargura aparece, ela está associada a uma planta. Muito interessante isso. Que tem um gosto amargo. Então a palavra amargura está sempre associada, ou normalmente associada, não sempre, mas normalmente associada a uma planta amarga. Alguém já tentou aqui? Quebra pedra. Alguém já tentou aqui comer uma planta, alguma folhazinha assim? Eu sei quando eu era pequeno, não sei se vocês, porque eu sou jovem, mas lembro de coisa tão antiga. Antigamente, a gente comia, como é o nome daquele negócio? Siriguela. Quem sabe o que é? Então, a plantazinha, a folha dela, a gente comia às vezes. Alguém já comeu folha de siriguela aqui? Levanta a mão. Ali, ó. Achei um ali. Olha outra aqui. Tá vendo que não era só eu? Você também? Aí, tá vendo? Só você, amor, que não comeu. Já? Eu vou conseguir uma para vocês. Val, arruma umas folhas de siriguela aí pra gente. Então, veja só. Essa folha, ela é tranquila. Assim como você come a siriguela, você chupa a siriguela, você também, às vezes, come a folhazinha e tal, você sente um pouquinho do gosto ali. Mas se você tentar comer a folha de manga, já o teu pé de manga, pega uma folha e tenta morder para você ver. Eu já fiz. Eu só prego aqui o que eu fiz. Gente, não desce, porque é um negócio amargo, traz um desconforto. É algo que a gente quer afastar da gente. Por quê? Porque isso é amargo. A Bíblia está dizendo aqui, você marido, trate sua esposa com amor, não trate ela com amargura, não seja amargo com a sua esposa, não dê folha de manga para ela. Amém, gente? Não dê folha de manga para ela. Folha de jaca também, né? Então, irmãos, olha que orientação poderosa que Paulo está dizendo aqui. Paulo está tratando justamente isso, irmãos. Ele está dizendo assim, marido, ame a vossa esposa e não a trateis com amargura. Ou seja, deve tratar com amor. Diga comigo, com amor. Aleluia. Tem um momento no lar que, se a gente não tiver cuidado, nós homens, imagine que não tem mulher aqui, só os homens, tá bom? Então, tem um momento no lar que, se a gente não tiver cuidado, a gente fica igual um cavalo. Imagina que só tem homem aqui, tá bom? Como diz minha mãe, batizada, que tudo é aleluia. Tudo é uma resposta áspera, sempre com ignorância, sempre visando os seus próprios interesses, e acha que o casamento resume-se em coisar, coisar e coisar. Por essa razão que eu falo coisar. Por essa razão que o pastor fala assim, amém, gente? Mas o casamento vai além dessas coisas. O casamento é também respeito, amém? Deve se tratar com respeito, deve considerar o outro, deve esperar o outro, no sentido de a pessoa tá fazendo alguma coisa, você esperar, segurar os meninos. Lá em casa, eu e Daiane, a gente faz isso. É um jogando o menino para o outro, enquanto o outro está fazendo a outra coisa. Porque Belinha não para. Daniel está lá tranquilo, assistindo o desenho dele, está na bênção, mas Belinha não para, é um motor que está ligado nela, 220. Então ela quer andar para todo cantinho, e ela andando, e mãe. E a gente, nós homens, nós precisamos ter essa sensibilidade
de ajudar a mulher, de facilitar, de sermos facilitadores, amém? Facilitador, vai lá, eu seguro a bênção aqui, aleluia, eu seguro, vai, eu seguro ela aqui, vai lá, vá adiantando as coisas, e isso não desqualifica você em nada como homem, amém? Então você pode sim demonstrar amor pela sua esposa, tratando ela bem, não tratando com amargura. É muito ruim, eu não sei se você conhece alguma irmã que vive debaixo de amargura, é terrível, é como se tivesse algo entalado aqui, é o caroço, né, da manga, né? É a folha, né, que está aqui preso, meu Deus do céu. Então tem muita gente que está vivendo dessa forma, gente, e assim não é a orientação que Deus passa para nós. Então, quando o marido trata bem a esposa, quando não trata com amargura, até para ela fica fácil se submeter. Amém? Agora, precisamos entender que não pode ser só um lado fazendo. Tem que ter uma cooperação. Quando vocês decidiram casar, vocês decidiram entrar num acordo. Casamento é uma aliança. Aliança, uma das palavras para aliança é pacto, acordo, contrato. Então, quando você decidiu fazer um contrato com essa benção, aleluia, esse contrato foi para a vida toda, amém? E toda aliança tem as responsabilidades das partes envolvidas, não pode ser só um lado, só o homem fazendo, só o homem fazendo, só o homem fazendo e nada, e a mulher não fazendo nada, sendo aquela mulher folgada da Silva, novamente Cavalcante. Não, precisa ter os dois lados em operação, precisa estar em comum acordo, precisa estar trabalhando juntos, para que assim avancem na obra do Senhor e avancem seguindo o propósito de Deus, amém? Deixa eu dizer algo para vocês, não me entendam mal em relação a isso, mas tem muitos esposos, tem muitos homens também, que eles estão debaixo de opressão. Eles estão debaixo de opressão e eles sabem muito bem o que eu estou falando aqui. Estão debaixo de opressão, muitas vezes, por causa da desobediência, insubmissão e manipulação que a mulher se utiliza muitas vezes no lar. Eu disse que não ia apertar as mulheres, estou apertando. Aleluia. Mas às vezes se utiliza disso e manipula, escraviza, humilha o marido. Tem muitos homens que são humilhados. E tem mulher que cobra todo o amor do mundo, mas elas não se disponibilizam em amar também, em se doar. Tem mulher que fala, ele sabe que eu amo, mas espera presentes, flores e tudo isso mais, mas nunca dá um passo de dizer que ama, de preparar coisas, de preparar ambientes, de ser uma facilitadora. E as mulheres precisam ter essa sabedoria, esse cuidado também em relação a tudo isso, amém? Mas veja só, na sociedade que nós vivemos, antigamente se conseguia fazer isso, hoje em dia está se diminuindo. Antigamente, na tradição mesmo, o homem saía para trabalhar, e a mulher ficava em casa cuidando das crianças da casa, trabalhava em casa, não é isso? E seria muito bom que fosse assim, que conseguisse sempre assim. É muito bom você chegar e ter sua esposa em casa, podendo cuidar das coisas, cuidar das crianças, cuidar de você e cuidar dela mesma. É muito bom. Mas no tempo que nós estamos vivendo, a gente muitas vezes não consegue. Às vezes os dois precisam estar trabalhando muito para poder dar de conta das responsabilidades do lar, para poder cuidar das coisas, não é assim? Mas ainda existem mulheres que conseguem, e glória a Deus por isso. Isso não desqualifica a mulher em nada, amém, gente? Está cumprindo a missão dela como esposa. Mas tem mulher que se utiliza disso para viver de uma maneira desequilibrada em vários aspectos. São mulheres preguiçosas. Olha, eu disse que não ia apertar as mulheres, né? Meu Deus. São mulheres preguiçosas. São mulheres desorganizadas. São mulheres que simplesmente só esperam o marido sair para se deitar e dormir. E quando é 11 horas da manhã, que está perto dele chegar de meio-dia para o almoço, começa a organizar as coisas. Mas eu acredito que se houver uma cooperação e uma compreensão de cada parte, vocês conseguem crescer e desenvolver naquilo que Deus tem para vocês. Amém?
Não há nenhum problema da mulher ficar em casa. Queria eu que minha mulher ficasse em casa, não pudesse estar trabalhando até 3 da tarde, eu ia poder estar na igreja bem antes. Amém, gente? Mas hoje a gente não consegue fazer isso. Mas glória a Deus por aqueles que conseguem, e glória a Deus pelo avanço e o crescimento. Amém? Então, mas precisa ter essa compreensão. A mulher precisa tratar também o homem bem. Não é só o homem tratar a mulher bem. A mulher precisa tratar, precisa ter esse cuidado também em relação ao marido. Mas Paulo instrui ao marido que ele deve amar a mulher e não tratar com amargura. Então, todas as vezes que você olhar para a sua esposa, sempre lembre-se se você está sendo amargo com ela ou não. Sabe qual é o teste? Essa ela faz careta. Brincadeira, né? Porque, entendeu? Amargo, doce e tal. Então, veja, olhe sua esposa. Veja se você não está sendo amargo com ela e trate com amor, em nome do Senhor Jesus. Verso 20. Filhos, quem é filho aqui, dá um glória a Deus? Amém. Todo mundo é filho, aleluia. Ele diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Paulo já trouxe orientações sobre isso em Efésios, na mensagem aos Efésios, mas aqui ele traz algo interessante também. Os filhos devem obedecer aos pais em tudo, pois é grato diante do Senhor. Deus espera, Deus quer que os filhos sejam gratos, sejam obedientes aos pais, que tenha essa nota de obediência, porque os pais se desgastam, cuidam, trabalham, faz tudo isso e esperam uma resposta do filho. E a resposta do filho, a resposta básica do filho é obediência e gratidão. Amém? Então, um filho, quando é grato, traz prazer para o pai. Não é assim, gente? Eu vou contar para vocês, lá em casa, 5 irmãos, e todas as vezes que minha mãe ia pedir para fazer alguma coisa, na verdade minha mãe não pedia, ela mandava, né? Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia a história muda, né? É o menino que manda no pai, né? Nos pais. Infelizmente essa é a cultura que nós temos presenciado. Mas minha mãe, ela dizia assim: vai comprar pão, vai comprar leite, vai fazer tal coisa. E eu lembro que meu outro irmão ficava assistindo, e como eu era sempre fui muito desenrolado nessas coisas, eu pegava as moedas e ia lá comprar o pão, ia fazer as coisas, ia organizar tudo. E é interessante que todas as vezes, se você chamar minha mãe, para ela falar sobre a gente, toda mãe vai falar bem dos filhos, né? Pelo menos é o que se espera, amém, gente? Aleluia. Mas quando ela vai falar alguma coisa, ela vai dizer: esse aqui sempre me ajudou em casa. Ajudava a lavar os pratos, ajudava a comprar as coisas, sempre era um facilitador. Quantas vezes eu saía para comprar as coisas em casa para facilitar? Gente, eu comprava leite quando eu nem mal conseguia pegar a sacola de leite, literalmente a bolsa de leite. Quando eu mal conseguia, era 25 centavos o litro de leite lá em Pesqueira. Quase igual hoje, né, gente? Então eu comprava, 35 centavos, perdão aí por 10 centavos. Então, eu ia comprar o leite, chegava para minha mãe e dizia: mãe, cheguei aqui com as coisas. Se ela estiver assistindo essa live, ela pode testemunhar isso, que muitas vezes eu chegava com as 2 mãos ocupadas e eu dizia: mãe, abre a porta que eu estou todo atrapalhado. E ela abria a porta e a gente entrava ali e fazia as refeições, tudo isso. Então, você, filho, se coloque como alguém disponível para seus pais. Aí você cresce, casa, aí acha que tem que abandonar os pais. Não. Quando a Bíblia fala que deixará o homem pai e mãe e vai se unir a uma mulher e os dois se tornarão uma só carne, deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe. Amém? Não é você deixar de ir lá, não é você deixar de fazer uma ligação, não é você ter contato, não é você parar. Gente, meu irmão Jânio mora nos Estados Unidos, só vive viajando, mas quando ele consegue encontrar com minha mãe, a primeira coisa que ele faz é: mãe, deixa eu deitar no seu colo. Literalmente, o magrelo, mais magro do que eu, deita no colo dela e ela fica passando a mão na cabeça dele. Esse contato precisa ter, essas coisas precisam existir. Amém, gente? Agora, existe o outro lado da moeda, e o outro lado da moeda é você, mãe de varão ou varoa já casado, entenda que nem tudo você precisa saber e nem tudo eles vão te dizer mesmo, porque senão é você que está dentro do lar, e não é assim que funcionam as coisas, senão você começa a entrar em tudo.
literalmente se intrometer em tudo. E isso é destruição para o lar. Todo casamento, que as coisas do casamento entre homem e mulher, entre macho e fêmea, entre o casal ali, começa a vazar para a família de um ou de outro, esse casamento está fadado à destruição. Eu sei que isso aqui não vai agradar muitos de vocês, mas note se não é isso. Veja, assim que eu e Daiane casou, a gente foi uma primeira coisa que a gente teve cuidado, foi de fechar toda brecha que pudesse passar relatórios de um lado e de outro. A gente honra, a gente respeita, a gente considera, mas a gente não precisa estar dando relatório. Tem casal e tem pais que acostumou o filho a dar relatório de tudo. Então a pessoa está casada e está dizendo para a mãe, mandando lá no WhatsApp: mãe, recebemos hoje R$5.200, ele recebeu 3.000, eu recebi tanto, nós recebemos isso, dando relatório de quanto recebe para os pais. Aí os pais começam a dizer: e você não vai dar nada amanhã não? Teu outro irmão, porque tem sempre aquele outro, né? Normalmente aquele preguiçoso que não faz nada e quer que todo mundo pague as coisas para ele. Aleluia. Teu outro irmão está precisando de alguma coisa, tu não vai mandar nada para ele, o bichinho está sofrendo tanto. E começa a lançar uma responsabilidade para quem não tem essa responsabilidade. Amém? Para quem não tem essa responsabilidade. E o lar, Geise, ele começa a ser destruído quando esses relatórios começam a sair, vazar. Era só para ficar entre o casal. Aí daqui uns dias tem pais que estão se metendo em tudo, na criação dos filhos, quer saber tudo, até da parte do casal quer saber. Quantas vezes? 1, 2, 3, no mês ou no ano? Como vai? Eu estou falando sério, vocês estão rindo, mas é verdade. E isso começa a abrir uma porta, uma brecha enorme para a destruição do casamento. Por quê? Porque começam a entrar e dar pitaco, né? Naquilo que não se pode dar. Aleluia. E se não houver um cuidado do casal em relação a essas coisas, vai ser o fim do casamento. Veja o que eu estou dizendo. Se não houver cuidado em relação a isso, é o fim do casamento. É a destruição. E os pais precisam ter esse cuidado. Por mais que você ame seu filho, sua filha, ele está casado e ela está casada agora. Você já cumpriu sua parte, você já teve seu momento, agora é a vez deles. E outra coisa, às vezes, o fato de você deixar vai fazer com que eles amadureçam. Eles vão ter a experiência deles. Eles vão passar por coisas e depois vai voltar até você. Aí vai dizer assim: você estava certa, maninha. Você estava certo, pai. Porque tem coisas que precisa mesmo deixar. Daiane e eu, nós só compreendemos coisas dos nossos pais depois que a gente teve filhos. E eu sei que essa é uma fala que todos os pais falam, mas é verdade. Quando você for pai, você vai entender. Quando você for mãe, você vai entender. E agora eu acrescento: quando você for pastor, vocês auxiliares, quando vocês forem pastor presidente, vocês vão entender. Por que eu tomo algumas decisões, por que eu não tomo outras, por que eu sou lento em outras e rápido em outras. Aleluia. Porque quando você está na posição, na cadeira, você entende que uma posição, uma atitude pode estragar tudo ou pode levantar tudo. Amém? Então, mãe, pai, você que tem filho já casado, deixa eles. Só entra se eles pedirem tua ajuda, só até onde eles falarem, e depois você sai. E você casado, casada, não fica dando relatório para a tua família. Olha, ele acabou de sair agora, olha, ele fez isso, olha, ele tomou banho, usou sabonete senador. Ela passou brilhantina. Eita, fui longe agora, né? Então, não precisa dar esses relatórios, porque se vocês fizerem isso, veja o que eu estou dizendo, é o fim
do relacionamento. Vai estar sempre tendo atrito. Da mesma forma na criação dos filhos. Entenda, você pai, né, que você tem os filhos casados, que já tem outros filhos, por mais que você seja um avô, uma avó, babão, que ama, que gosta, que faz tudo isso, não há nenhum problema de você ter o cuidado, de a mãe dizer assim, não é para dar doce, de vez em quando dá mesmo. E isso acontece. O pai precisa entender que não é sempre, então não vai ficar brigando, não é sempre, não, deixa só um pouquinho, daqui a pouco a gente, tá certo? Não precisa. Mas entenda uma coisa, que você nunca vai fazer aquilo que o pai e a mãe devem fazer. Por mais que você instrua, por mais que você diga, você vai terminar carregando um peso que não é teu. Isso vai trazer destruição para a sua vida também, não somente para eles. E aí vai começar uma briga, um atrito entre vocês. Por quê? Porque você pega o menino, pega a menina, pega o filho e fica querendo tratar como se fosse seu filho. Querendo fazer coisas que você não fez quando estava com um filho novo, aí quer fazer com o neto. Mas tem coisas que não cabe mais. Tem coisas que não dá mais. Amém. Eu acho que essa pregação não está sendo boa, porque vocês estão desconfiados demais. Não vou nem olhar para vocês, vou pregar a cabeça baixa. Então, gente, precisa ter essa compreensão, a gente precisa ser bíblico. Amém, gente? Nós precisamos ser bíblicos. Então, filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Isso é maravilhoso demais. Só dizer uma coisa para você, aproveite a mãe que você tem, o pai que você tem. Ah, mas eu não tenho. Tudo bem, bola para frente. Mas se você tem, aproveita. Passa 15 anos, não dá uma ligação, não manda uma mensagem, não fala nada. Sempre quando vai brigando, desqualificando. Sabe o que é que eu faço? Tem coisas que, tem briga que não vale a pena entrar. Amém, gente? Então, quando o negócio vai começando a apertar ali mais um pouquinho, o que é que você faz? Não, tá bom, eu te amo. Dá um beijo e pronto. Tá bom? Não precisa. Não adianta, gente, não vai. Olha, deixa eu só dizer algo para vocês. Está vendo essas coisas aqui, eletrônica? Por mais que você ensine, mas tem coisa que a geração que eu estou falando não vai pegar. Tá certo? Porque essa geração mais moderna, ela é toda antenada nessas coisas. Mas a geração mais antiga, um pouco, não vai pegar. Por mais que todo mundo aqui tem WhatsApp. Todo mundo aqui tem celular. Mas tem muita coisa que vocês não vão saber desenrolar mais. Não vão saber fazer. Amém? Minha mãe mandando áudio para mim, tomara que ela esteja assistindo. Agora não, que agora ela está mais tranquila em relação às mensagens. Mas antigamente, minha mãe mandava áudio para mim, para meu irmão Jânio, ela mandava uns 200 áudios. Né? 200 é força de expressão que ela me ensinou, tá certo? Então, assim, oi meu filho, como é que tá as coisas? Tá tudo bem? Tá chovendo aí? Tá não, né? Mamãe ama, tá bom? Olha, seu irmão fulano de tal, ele arrumou um emprego, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, e vai. Quando eu olho, 6 minutos. Aí outro, mais um, continuando, gravando. Está lá a lista, todinha. Aí, meu irmão Jânio, ele revelou um segredo para mim, que eu não sei se eu revelo na transmissão ou não. Revelo ou não, amor? Não sei se eu revelo. Olha, o segredo é o seguinte, escuta aí. Quando mandar 1 milhão de áudios, você vê o início do áudio e vê o fim. Se em algum momento aparecer a palavra doença ou morte, você se preocupa. Mas se não aparecer, você fica tranquilo. Então, gente, esse é o segredo, né? Revelei, fazer o quê, né? Então, o segredo, gente, é justamente esse. A gente precisa ter esse cuidado para a gente poder não quebrar as relações. A gente precisa andar em amor, ter paciência, ter compreensão, porque tem coisas que essa geração que eu estou falando, mencionando dos pais, não vai pegar mesmo, tá certo? Não vai aprender mesmo. É assim mesmo, acontece. Viu? Precisa ter bastante cuidado. Quer ver você assistir coisa engraçada?
é levar essa geração que nunca fez um voo para fazer um voo pela primeira vez, ir para um aeroporto ou ir se hospedar em um hotel que tem um cartãozinho assim para você poder abrir a porta. Tudo que você imaginar, eu e Daiane já viu. Alguém dessa geração chega em um hotel, aí parou, ficou olhando, me deu um cartão lá, né? Cadê a chave? Não tem a chave. Aí olhava para um, olhava para outro para ver como era. Como é que abre? Não, é só botar esse cartão lá. E tudo bem, colocou o cartão e entrou. Passou um tempo, aí disse fulano de tal, no hotel aqui está faltando energia. No teu quarto também. Ai, meu Deus do céu. Não, era só que precisava colocar aquele cartão também para ativar a energia. Então, gente, a gente precisa ter essa paciência, tá bom? Você, filho, precisa ter essa paciência com os pais, não vai dando bronca na frente dos outros, nada disso não, vai tendo paciência, porque todas essas coisas acontecem. Amém, gente? Glória a Deus, Deus é bom demais. Tá bom esse negócio, viu, gente? Tá bom. Verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Cadê os filhos aqui? Dá glória a Deus. Aleluia. Vocês, crianças, digam assim: manhã, não me irrite, senão eu vou ficar triste. Um disse brabo. Então, é interessante demais o que a Bíblia faz da gente. Traz instrução para o marido, para a esposa, para o marido, para o filho e agora para os pais como tratar os filhos. E a instrução é: não irrite seu filho. Lá em casa eu já entendi que meu filho tem coisa que se eu começar a fazer, repetindo, até imitando ele se arreta comigo, fica bravo. E ele vai dizer à mãe. Ele diz: mãe, pai, está repetindo. Ele não gosta quando eu fico repetindo falas dele. Então, nós precisamos ter sabedoria em relação a isso, não irritar os filhos, não levar os filhos a ficarem desanimados. Tem muitos pais que expõem os filhos, que irritam os filhos, isso é terrível. O negócio está tranquilo, aí o pai vai provoca uma briga, está tudo bem, mas começa a provocar por falta de sabedoria em relação a isso. Então, pais, não irritei vossos filhos, para que eles não fiquem o quê? Desanimados. O seu filho olha para você como referência, pelo menos é o que deve ser, amém? Referência de caráter, de homem de verdade, de mulher de verdade, de alguém que é um referencial, de alguém honesto, amém, gente? De alguém que fala e cumpre. Então você precisa entender que às vezes a sua fala tem um peso muito grande. Um peso muito grande. Isso acontece comigo aqui na igreja às vezes. Tem coisas que eu prefiro dizer por meio de uma liderança do que eu chegar direto para a pessoa para dizer, senão a pessoa vai pensar: eita, o pastor. Porque às vezes tem um peso grande. Se tratando de igreja, imagine em casa, no lar. Então às vezes a sua fala tem um peso muito grande. Então às vezes você precisa ter sabedoria em relação a isso, como você vai falar as coisas, como nós iremos falar as coisas para que a gente avance, amém? Como eu disse, minha mãe foi pai e mãe, então ela teve que se virar literalmente nos 30 lá em casa. Então teve alguns momentos que ela precisou mesmo corrigir. Lá em casa o que era legal é que a correção, ela era sempre com a irmandade, né? Você tem 5 irmãos, diferenças de um para o outro, de 2 a 3 anos de idade. Então, normalmente quando dava uma surra, pegava logo os 5 já. Tranquilo. E se visse um apanhando, sofrendo, né, levando uma surra e começasse a rir, olha, eu já apanhei de cano de água, 100, aquele canozinho, tem? Dá uma lapada e fica escrita a tatuagem: tigre. De cano, de pedrada, capo de telha assim. Não, isso não era minha mãe que era má, não, eu que era ruim, era bonzinho, como diz. Pedrada, cinto,
cinto do lado da fivela, correia de máquina. Isso aqui nem Giva conhece, que é histórico. Sabe o que é correia de máquina, Giva? De máquina de costura? Ah, isso ele sabe. Ele tinha 30 anos quando a correia foi criada. Olha, máquina de costura manual, ela tem um pedal e tem uma correia de máquina. Você fica, ó. Não é isso? Todo mundo não, Giva. Todo mundo não, tem gente aqui que não sabe o que é isso. Quando você pega aquela correia, minha mãe pegava a correia, quando você faz assim, ó, ela faz vuf, 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 vuf. Ela começa a cantar. Então, e minha mãe às vezes dava nome, né, o objeto que ela utilizava para corrigir, né? Então, qual é o nome disso aqui, né? O nome disso aqui é disciplina. Pega a disciplina ali para mim, pronto, já era. Às vezes era o chinelo mesmo. Quando ela não atingia, ela lançava. Pense numa mulher boa de pontaria. E assim, gente, a gente foi crescendo, mas minha mãe educou todo mundo. Olha, todo mundo lá em casa, minha mãe ensinou, olha, não mexa em nada de ninguém. Se você roubar, se você pegar uma moeda de alguém, eu vou martelar seus dedos. Então ninguém pegava em nada. Se com a mão ela dizia que fazia isso, explica porque todo mundo casou virgem. Está entendendo, varão? Se com a mão ela dizia que faria isso, vai bulir com a filha dos outros. Quem lembra dessa expressão bulir? Lembra? Vai mexer com a filha dos outros. Quando eu lembro de bulir, eu só lembro de um hino que diz assim: se buliram com você, comigo não buliram, não. Deixa para lá. Então, glória a Deus pela criação da minha mãe. Amém, gente? Glória a Deus. Ó, a gente está lembrando do hino. Glória a Deus pela criação dos nossos pais, que ensinaram a gente a ser homem de verdade, ser mulher de verdade. Literalmente ser gente. Amém? Ser gente, com responsabilidade, ensinando as coisas. Lá em casa todo mundo sabe cozinhar, todo mundo sabe fazer as coisas, porque minha mãe ensinou. Minha mãe tinha máquina de costura, até máquina de costura eu tenho lá em casa, e mãe ensinou a gente a costurar, e eu sei costurar. Não é, amor? Então mãe ensinou isso a gente. Então a gente aprendeu essas coisas, gente, e glória a Deus por isso, e não há nenhum mal em relação a essas coisas, amém? Então a gente precisa sim, de fato, ter esse cuidado em todas essas coisas, amém, gente? Glória a Deus, que coisa maravilhosa. O senhorio de Cristo precisa ser manifesto na vida conjugal, o senhorio de Cristo precisa ser manifesto na vida familiar, que é o verso 20 ao verso 21. Então, verso 20 ao 21, o senhorio de Cristo precisa ser manifesto na vida familiar. Para a gente caminhar para o fim da mensagem, que ainda tem algumas coisas aqui que nós iremos fazer, o senhorio de Cristo precisa ser manifesto relacionado aos relacionamentos de trabalho. Olha aí, por favor, capítulo 3, versículo 22, aí nós iremos até o capítulo 4, verso 1. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, e não servindo apenas sob vigilância, visando, eu vou substituir vigilância por a palavra fiscalização, tá certo? Amém, gente? Amém. Servos, obedecei em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob fiscalização, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes, certos, de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Capítulo 4, verso 1, senhores, tem os servos, agora os senhores, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Eu quero trabalhar aqui um pouco sobre a relação de funcionário e patrão. Aleluia. Frases que deveriam não existir, mas existem, porque é uma realidade, ainda.
Quais são essas frases? Eu prefiro contratar um ímpio do que um crente. Quem já ouviu isso? Eu já. Por quê? Porque espera-se que o crente seja um padrão nos horários, no comportamento, no trabalho, no serviço. Mas muitos crentes têm envergonhado o nome do Senhor. E se ele trabalha para um crente, pior ainda. Porque assim como patrões, como empresários e patrões descrentes falam isso, que não quer nenhum crente, tem muitos patrões também crentes que falam assim, olha, o ímpio trabalha melhor do que o crente. E isso não devia existir, mas é uma realidade em muitos contextos. E principalmente se sabe que é crente também, acha que o trabalho é a igreja. Então fica pedindo para sair para resolver coisas da igreja, direto. Não, é porque lá na igreja vai ter um ciclo de oração, né? Lá na igreja vai ter intercessão, não é porque lá na igreja vai ter tal coisa, não é porque vai ter isso, vai ter aquilo outro. Entenda uma coisa, seu patrão crente, ele tem uma loja, ele tem responsabilidades, no final do mês ele tem que fazer pagamentos, e ele não depende da escala da agenda da igreja. A agenda da igreja é diferente da agenda do trabalho. Ele pode conceder, mas é uma concessão, mas quando fica sendo toda semana, direto, já é regra. E não é assim que deve funcionar. E muitos crentes que trabalham para outros crentes se utilizam disso, não, mas é irmão fulano de tal, para poder abusar de todas essas coisas, infelizmente. Mas isso não pode existir no nosso meio, amém, gente? Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, então somente visando agradar aos homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Um funcionário crente deve temer ao Senhor, e deve entender aquele senhor, aquele patrão, como um instrumento de Deus para a sua prosperidade. Você sabia disso? Como um instrumento de Deus para a sua prosperidade. Então, tem muita gente que só sabe trabalhar se estiver sendo fiscalizado. Se não estiver sendo fiscalizado, relaxa. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, não sirva somente quando está sendo fiscalizado, quando está sendo observado, quando está sob vigilância. Não, cumpra a sua missão. Não é isso? Cumpra a sua missão, conforme o texto sagrado orienta. Se minha responsabilidade é essa, eu vou cumprir a minha responsabilidade dentro do contexto que eu estou inserido. Isso aqui é algo que a gente precisa aprender. E tudo isso nós devemos visar agradar não somente o homem, mas agradar a Deus. Porque Deus é que está sendo glorificado. Sabe por quê? Porque no final das contas vai dizer assim, e é porque é crente. Então, ou Deus é glorificado, ou o nome do Senhor é envergonhado por causa do nosso procedimento. Não é assim, gente? Ou o Senhor, ele é engrandecido, ou o nome dele é envergonhado por causa da nossa atitude. Tem gente que tem prazer em dizer assim, olha, fulano de tal, meu Deus do céu, se eu perder fulano de tal trabalhando aqui na minha casa, trabalhando na minha empresa, vai ser o fim, porque pense numa pessoa que serve bem, pense numa pessoa disponível, uma pessoa que faz as coisas com muito amor. Isso acontece, mas também acontece o contrário. Mas crente precisa ser padrão, amém, gente? Também no procedimento, no trabalho, isso é algo que deve glorificar o nome do Senhor. Verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens. Envolve o teu coração nisso, coloca o teu coração, entendendo que Deus é que é a tua recompensa. 24, certos, cientes, conhecedores que recebereis do Senhor a recompensa da herança, pois a Cristo é o Senhor é que estáis servindo. Olha que interessante, Cristo deveria se submeter ao seu patrão. Amém. Aleluia. Quando terminar, eu vou precisar ir de escolta, tá certo? Escolta armada, terminar, a gente consegue aqui um jeito de desaparecer. Verso 25, pois aquele que faz injustiça, tudo que você faz de injustiça é uma plantação, receberá em troco injustiça feita.
E nisso não há acepção de pessoas. Não importa se é homem, se é mulher, não importa se é um rei, não importa se é um servo, não importa se é alguém que tem dinheiro ou que não tem dinheiro, não importa a tua posição, se é uma autoridade natural, um policial, se é um político, se é um vereador, não importa. Plantou injustiça, vai colher injustiça. Mais cedo ou mais tarde. Amém. Plantou injustiça, vai colher injustiça. Mas plantou justiça, também colherá justiça, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fica observando assim, não, mas quem plantou é fulano de tal, ele tem nome, é uma autoridade, né? Ele pode fazer isso, não. Se eu for injusto com vocês e com a responsabilidade que Deus me confiou, eu irei receber injustiça. Amém, gente? Então nós precisamos plantar justiça com base nas escrituras do Senhor. A Bíblia fala de Deus não se zomba. O que o homem plantar, o que o homem semear, o que o homem plantar, certamente colherá. Capítulo 4, verso 1. Agora a instrução é para os patrões, para os senhores, tá bom? Senhores, tratai os servos com justiça. Aleluia. E com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Aqui a instrução para os patrões agora é: seja justo com seu funcionário. Seja justo com seu funcionário. Amém? Não assina a carteira com um valor e dá outro, não. Se a carteira de trabalho é assinada com X, paga aquilo que a lei manda. Mas tem muitos lugares que não funcionam assim, você sabe o que eu estou falando, né? Tem lugares que a pessoa no papel recebe tanto, mas na prática recebe nada, ou quase nada. Então seja justo com seu funcionário. Você que tem pessoas sob sua responsabilidade nesse contexto, ou você que está ouvindo essa mensagem, seja justo. Amém, gente? Seja justo. Não trate de maneira desordenada, não trate com injustiça. Seja alguém justo. Isso é importante. Porque a sua empresa, isso aqui é uma instrução até para empresários, a sua empresa depende também de como sua equipe está. Uma equipe desanimada, desmotivada, sua empresa está fadada à destruição. Você precisa estar com uma equipe levantada. Aí você pode dizer, e é só o tratamento que vai levantar ou não? É o tratamento, mas em várias áreas. Então, por exemplo, se você pode dar uma ajuda, nem que seja pequena, a mais, em alguma área, algum benefício, isso vai facilitar ele trabalhar bem, trabalhar melhor. Amém, gente? Porque, veja só, ninguém trabalha bem passando por todo tipo de pressão em casa, pressão financeira muitas vezes, passando por várias dificuldades, chega lá no trabalho, não vai conseguir produzir bem, não. Então precisa também não somente tratar a questão emocional, tratar essa parte toda, mas precisa também honrar bem o funcionário, financeiramente falando. Amém, gente? Precisa também honrar. Quando eu lá em Arco Verde, tem uns irmãos que trabalham em algum, são patrões, né? E eu lembro que eu estava estudando no Rema, e aí foi me dito, Saulo, fulano de tal está precisando de umas pessoas para trabalhar lá na loja, e você pode ir lá. Eu fui saber como era, né? Eu disse, não, eu vou saber como é. Quando eu cheguei, aí eu não quis ficar no trabalho. Aí lógico, né, os irmãos que torcem pelo seu sucesso começaram a fofocar, né? Preguiçoso, aquelas coisas dos irmãos que acreditam no seu sucesso, né? E aí a proposta foi a seguinte, não só para mim, mas para outras pessoas também. A proposta é assim, olha, a gente não vai assinar carteira, você vai receber R$250 por mês, e você precisa vender R$200 mil. Se você vender R$200 mil, você ganha uma comissão de mais R$300 em cima.
Era esse o dinheiro. Numa cidade como Arco Verde, que por mais que tenha um comércio bom, mas para cada vendedor ali conseguir vender 200 mil reais, só a graça. Então eu nunca ia receber os 550. Ia ser sempre os 250. Por quê? Porque era algo que não dava. Mas quem estava do outro lado pensava, todo mundo ali é carteira assinada, recebe bem, mas não era. Então trate com justiça o seu funcionário. Amém? Daiane e eu, nós presenciamos um caso também de uma jovem, também lá de Arco Verde, que conseguiram um emprego para ela. Não, vamos conseguir um emprego para a irmã fulana de tal, vamos conseguir. Conseguiram um emprego. Olha a treta, não foi emprego, foi treta. Não foi emprego, foi bronca. A bronca que conseguiram para a irmã era o seguinte: você tem que trabalhar de domingo a domingo. Tu lembra disso, não? Tem que trabalhar de domingo a domingo. O horário era um negócio que só a graça. Infelizmente você não vai poder congregar e só tem uma folga no mês. Um irmão contratando uma irmã dizendo isso. E lembrando, não era um salário mínimo. Era menos do que um salário mínimo. Ainda foi dizer para o pastor: fulana de tal é preguiçosa, não quis o trabalho que eu ofereci. Então, gente, tudo isso a gente precisa ter bastante cuidado e trabalhar com cautela e com justiça. Amém? Por favor, o louvor pode vir, eu estou finalizando. Aí ele diz: certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, você que é Senhor, que é patrão, você tem um dono também. Você tem um Senhor no céu. E Ele vai te pagar. Amém? Diga comigo, o dia do pagamento vai chegar. Diga, mais cedo ou mais tarde, o Senhor pagará. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos, com todas essas coisas, aprender de que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, mas nós precisamos agir com sabedoria e obedecer a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu quero finalizar. Eu sei que boa parte de vocês aqui, se não todos, já são de casa, mas eu quero finalizar fazendo um apelo. Eu vou falar só algo mais e finalizo. Existe alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e você nessa noite quer entregar sua vida a Ele, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessá-lo como teu dono, como teu Senhor. Existe alguém que ainda não é crente em Cristo Jesus? Se tiver, a graça de Deus está sobre a sua vida, para você se render a Ele. Existe alguém? Todos salvos? Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, Deus falou comigo. Aleluia. Há alguém que se distanciou dos caminhos do Senhor e quer retornar para Ele? Por alguma razão você quer voltar para os braços do Senhor? Todos firmados no Senhor? Amém, glória a Deus. Eu sei que tem faltou muitas pessoas por causa do Dia das Mães, e a gente compreende perfeitamente. Há alguém que está com alguma doença e quer oração para cura? Todos curados? Eu acho que eu recebi um fax aqui. Porque eu sou antigo, né? Eu recebi um fax aqui com pedido de oração. Ok. É uma criança, né? É Theo, não é isso? Theo Lima. Ele está com bronquiolite. Nós iremos orar por ele. É isso? Vamos orar por ele. Ele está na UTI. Tá certo? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida de Theo, Senhor. Nós cremos no poder da oração, nós cremos no Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por ele. Nós declaramos cura sobre a vida dele, recuperação sobrenatural, a Tua boa mão em operação sobre ele. E ele, Senhor, experimentando a Tua graça, a Tua unção. Theo, receba cura agora, em nome de Jesus. Essa UTI sendo inundada pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, revertendo o quadro, e o nome do Senhor sendo glorificado, para a honra do Senhor Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, porque os pais contarão o testemunho da tua boa mão na vida de Theo. No nome santo de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Diga comigo: Theo, curado, sarado. Diga: em breve veremos você aqui na igreja com seus pais. Aleluia, aleluia. É o que nós cremos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, gente, eu finalizo dizendo para as mães: beijo do magro. Que Deus abençoe vocês grandemente, né? Que conceda sabedoria para que vocês continuem atuando como mãe. Ser mãe é uma honra, é uma honra. Não adianta, homem jamais vai entender a cabeça e o coração de uma mãe. Amém, gente? Isso é precioso demais. A Bíblia compara o amor de Deus ao amor de mãe até certa medida, mas o amor de Deus transborda, supera o amor de mãe, e isso é maravilhoso. Amém? Nós teremos a segunda parte agora de apresentação, não é isso? Glória a Deus. Vocês estão livres, podem vir.